Olá a todos, boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que vocês estão aí iniciando o nosso curso, sejam bem-vindas, tá? Ou bem-vindos também. Meu nome é Denise Maria Antônio, sou professora da Rede Pública do Estado de São Paulo há mais de 23 anos, sou coordenadora pedagógica no momento, estou aí com o início do meu Instituto Educacional Antônio, que é um sonho que faz muito tempo estava tentando realizar e agora estou conseguindo. Então é um prazer de recebê-los aí nesse primeiro curso do meu instituto, que vai vir muito curso durante esse ano que vem. E aí, logo, logo vamos estar expandindo até, quem sabe, já com uma atualização com o MEC, tá? Então, esse curso, ele tem como objetivo, né, curso de Educação Afrodescendente e Implementação da Lei 10.639 de 2003, incentivar a educação afrodescendente nas escolas, tá? Por mais que tenhamos aí uma lei sobre isso, a gente sabe da dificuldade de que é implantá-la dentro das escolas, barradas muitas vezes até pelo próprio preconceito de educadores, né, ou por falta de informação até dos nossos alunos. Então, assim, é um módulo introdutório, é um curso introdutório, que para estar auxiliando a estar fazendo esse trabalho dentro das escolas, tá? E não só nas escolas, eu acho que em qualquer lugar em que a educação ela pode ser utilizada e implantada, ela deve ser inserida o tema da educação afrodescendente. Nós estamos num país onde a maioria da população já se declara como afro, somos o segundo país que tem o maior número de descendentes, né, que vindo do continente africano, devido ao nosso processo de colonização. Então, não tem como a gente ignorar esse fator. Então, o rosto negro está em todo brasileiro, né? Somos considerados o país mais mestiço do mundo também. Então, eu acho que a questão afro, a questão indígena, tem que ser também discutido então, durante aí o nosso conviver escolar, porque eu acho que a escola é a sementinha de tudo, conseguindo implantar nos nossos alunos, no nosso centro comunitário, seja num espaço aberto, na igreja, seja onde for. A gente tem que conscientizar todos de que todo mundo são iguais, né? E que se fosse assim o respeito com todos, não teria necessidade de lei. Mas já que temos, então vamos cumpri-las, tá bom? Então toda semana eu vou estar postando para vocês o módulo lá no meu canal, Denise Maria Antônia. Então, vocês sigam lá no canal, vou estar postando lá. Vou enviar também para vocês um resumo das aulas, tá bom? Aí nós estamos iniciando agora dia 4 de agosto e com o término dia 6 de setembro. Espero que vocês gostem, que seja mais um implemento de enriquecimento com vocês, com finalização de certificado e tudo mais, tá certo? No módulo 1, Contextos e Fundamentos da Lei 10.639 de 2003, né, que veio para revolucionar aí, a educação, tá? Porque até então se contava uma história na visão embranquecida, uma visão europeia, e deixava de lado a visão negritude, né? Por que é a visão negritude? É a visão vinda dos nossos antepassados, que foi contado por nossos tataravós, bisavós, avós, que é a história real do negro. Muitas coisas hoje que eu aprendi sobre a população negra foi em movimento negro, que eu não via na escola, né? Então chegava naquele contexto histórico, a escravidão, a lei da abolição da escravatura, a Princesa Isabel, pronto, acabou, como se nossa história tivesse terminado ali. E não. E a gente sabe o quanto a gente tem a presença afro no nosso dia a dia, na comida, na dança, na maneira de se vestir, no cabelo. Então a lei ela veio aí para implementar e dizer, vamos começar a estudar e explicar que existe sim as diferenças, elas precisam ser respeitadas, em que qualquer tipo de cultura formou a base da nossa nação. E a cultura negra foi uma das principais aí na formação da cultura brasileira, seja ela na dança, como já falei, seja ela na música, seja ela na culinária, na forma de pensar, no vocabulário, então. Mas a princesa negra ela é constante. Somos um país negro, sim, tá? No contexto e fundamentos da Lei 10.639 de 2003, tá?
O que aconteceu? O que são os antecedentes históricos, tá bom? Então, quando foi a partir da década de 70, então antes disso, né? Então a gente pega assim, na época da segundo reinado mesmo, Dom Pedro II, onde o movimento abolicionista vai gritar muito alto. Por que vai começar a gritar muito alto? A América, né, com várias revoluções e revoltas, independências, movimentos sendo criados para ter igualdade para todos, a abolição nos Estados Unidos, Europa em grande evolução com a Revolução Industrial. Então, assim, que ter negros escravos, população escrava já não estava mais contente no contexto histórico atual. Não que todo mundo fosse bonzinho, mas quando a gente pensa numa Inglaterra, por exemplo, que foi a líder da Revolução Industrial, não é que ela quis acabar com a escravidão, é que na verdade é um pouco que não estava consumindo. Entendeu? Quanto mais gente consumindo naquele período, maior é o lucro inglês. Então, por isso que ela vai ficar em cima do Brasil para acabar com o movimento da escravatura aqui dentro. E aí temos os movimentos da abolicionista, onde ela vai sim ajudar assim, com ideias de liberdade, de jovens que vão para a Europa e vão trazer esses movimentos de pensamento de liberdade, mas lembrando que desde quando o negro veio para o Brasil, a liberdade já estava sendo buscada. Ela só vai criar assim gritos nas sociedades a partir da metade do início do século XIX. E aí, quando vamos ter esses movimentos até a abolição de 1888, né, com a assinatura da Princesa Isabel, mas a luta ainda não acabou, porque ainda nós acabamos a escravidão, nosso povo ainda foi morar nas periferias e ainda estávamos assim privados de várias coisas. Então as reuniões em busca de melhorias, em locais onde o negro pudesse se identificar, foi crescendo cada vez mais. E quando a gente fala em movimento negro, a gente vai ter muito movimento de espelho fora do nosso país, que é a questão, por exemplo, dos Panteras Negras nos Estados Unidos, que na década de 60, 70. Então, esses movimentos externos que vão também vir para o Brasil e fazer com que esses movimentos negros comecem a se expandir. Tá? Que é o caso, por exemplo, do movimento negro unificado, que vai estar aí dando um marco inicial na década de 70 para a criação dos movimentos negros, onde a gente vai ter um espaço para falar, eu sou negro, eu sou preto, eu tenho a minha música, eu tenho que me respeitar, eu tenho a minha religião. Então, esses movimentos históricos, quando a gente começa a analisar, a pesquisar, a gente vai ver que contribuíram para que o negro também começasse a ser inserido nos contextos do qual ele não estava sendo, como alguns espaços de literatura. Nós temos grandes literaturas literários que foram excluídos por muito tempo, como Lima Barreto, por exemplo, né? Um grande Lima Barreto da literatura, há muito tempo foi esquecido. Negro, pobre, infelizmente se tornou alcoólatra por não ser reconhecida a sua obra, mas que foi reconhecido depois na metade do século XX, tá? E aí com esse década de 60, né, a gente vai ter década de 70, década de 80, tá? Principalmente quando nós estamos aí na diretas já, onde o panorâmica aí da população, da nova Constituição, onde vai dar aqui que todo mundo são iguais, né? Que todo mundo tem o direito a ir e vir e ter seus respeitos, né? E daí a gente vai ter, então, na nossa Constituição de 1888, onde ele vai falar que todo mundo são iguais. Todo mundo tem que ser respeitado, independente da sua cor de pele, da sua religião, da sua forma de pensar, que já vai ser um indício de começar a introduzir dentro das escolas, né, o direito à democracia, né, ser o direito que todo mundo tem que ter um direito à moradia, a um trabalho, a uma casa, que até então a gente sabe da dificuldade que o negro tinha ainda morando em periferias, e ainda a gente tem muitos nossos povos ainda nas periferias, mas na Constituição de 1988 já vai aparecer. E já vai ser o molde que a gente vai ter daqui uns 10, 15 anos depois, tá? Principais diretrizes da lei e obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Quando a gente tem isso implantado na educação brasileira, é mais um avanço em que a gente tem que ensinar de forma clara a história da cultura afro-brasileira. A gente sabe que até os próprios historiadores ainda encontram alguns
dificuldade de explicar a questão dessa importância da história afro, nada melhor do que ouvir nossos, nossos avós, nossos tios, que sabem muito melhor, né, contar essa história da africanidade. Hoje a gente tem muitos livros, hoje a gente tem muitas pesquisas, mas sempre lembrando a base, né? A gente sabe que muitos dos nossos antepassados foram contando a história oralmente. Oralmente, hoje a gente consegue encontrar os escritos, né, os relatos escritos, mas a importância desse ensino da história da cultura afro foi fundamental para professores entender e tirar esse preconceito de dança, tirar o preconceito da religião, principalmente, que ainda é muito forte, né? Entender porque a questão do respeito com o outro. A gente sabe que na cultura afro o respeito do outro é fundamental. Quem é das religiões de matrizes africanas sabe também do que eu estou falando. A gente tem que ter respeito com os mais velhos. Então, quando se coloca a, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro no ensino, não só comemorar o dia 20 de novembro, mas comemorar e falar o ano inteiro, que é o ano inteiro sofre preconceito, é o ano inteiro que as pessoas torcem o nariz quando um negro jovem entra com cabelo black, quando uma menina negra anda na rua, que ainda nós temos como a questão da mulher negra como estigma, né, do objeto sexual, que uma mulher negra ainda é vista como uma mulher forte, né, que aguenta tudo, né, e a gente sabe que não, né, então aquela questão de pureza, de fragilidade ficou com uma mulher branca, e a gente como fardo de que tudo a gente não aguenta, a gente suporta, a gente não chora às vezes na frente, mas no nosso canto a gente sabe das raízes e como nos machuca. Então essa importância desse ensino fez com que as pessoas enxergassem que o negro não é só bom nos esportes, ou principalmente no futebol, mas em qualquer campo, em qualquer área que ele for, tá? A história do povo negro no Brasil, resistência e luta. Então, como eu disse, né, no período colonial, quando os africanos foram trazidos, escravizados à força para o nosso país, em condições péssimas, em condições assim subhumanas, o oceano tanto que ficou conhecido como o Oceano Negro, né, ou mesmo como eu vi num relato num livro, que eu não me recordo muito, que ele fala que foi conhecido como o navio negreiro dos tubarões, porque conforme o navio negreiro ia chegando, né, no Brasil, e muitos tubarões seguiam esses navios, né, porque cheio de sangue, e quando morriam, né, dentro do navio, de doenças, espancamentos e tudo mais, esses corpos eram jogados no meio do oceano, né, eram comidas de tubarões, e fora que muitos negros se jogaram no oceano para saber, não queriam saber para onde estavam indo, tá? Então enfrentaram condições assim horrorosas, tá? Mas chegando aqui as questões de revoltas, de fugas, se organizaram, tentaram ao máximo preservar culturas e religiões, entendeu? Disfarçando até para o próprio senhor de escravo não entender o que estava acontecendo, formação de vários quilombos, hoje a gente tem o principal quilombo do Palmares como referência, mas a gente sabe de muitos quilombos aí que foram organizados, que se duraram muito tempo, né, para manutenção, e temos como quilombos até hoje, tá? Para quê? Manter a nossa identidade, para manter um pedacinho da onde esse povo tinha deixado para estar vivendo nesse espaço de quilombo, tá? Então, o quilombo nada foi querer tentar viver o que a gente tinha na nossa terra, né? Às vezes muitos negros já que moravam no quilombo, nasceram no Brasil e foram morar no quilombo, que foram lá que foram aprender a questão da plantio, a questão da religião, a questão de manter a cultura viva do negro. Então, os quilombos foi a escola oral que muitos negros fugitivos tiveram aí. Aqui em estado de São Paulo, pelas pesquisas que eu estou fazendo e levantando, o maior quilombo foi em Santos, né? Então a gente tem a noção da Baixada Santista, toda tem grande população de negros. Ali também, né, as praias, chegando as embarcações. Então foi tudo ali.
mas ainda, né, eu pretendo ainda estar desenvolvendo maior ainda essa pesquisa, que é o Quilombo de Santos. Mas a gente tem que ter um respeito muito grande com os quilombolas, que tentam destruir, que tentam pegar suas terras, mas que muitos aí desses quilombos sustentam muita gente com suas plantações, com doações de alimentos. Eu sei que tem um quilombo perto de São Paulo, em que durante a pandemia enviava alimentos para a periferia de São Paulo, tá? Porque o pessoal parou, não tinha trabalho, não tinha, né, faltando alimento, crianças, então eram desses plantios, desses descendentes que mantinham essa população viva, tá? Então, apesar dessa diversidade, que nós temos, a manifestação cultural, ela persiste. E eu fico muito feliz que ela persiste ainda nos jovens que se identificam, se autodeclaram como pretos. E eles estão assim, se empenhando, se estudando, levando a cultura preta em vários cantos e mostrando dessa resistência, por que a gente é resistente até hoje, tá? Movimentos negros no século XX. Então, como eu já disse lá no começo, né? Que foi na década de 70, fortalecimento desses movimentos organizados, somente o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, que existe ele até hoje, que era qual o objetivo que eles tinham? Reconhecimento da contribuição africana na formação do Brasil, tá? Combater o racismo, lutar por políticas de reparação e igualdade, que muitos não entendem isso, tá? Acha que é um aproveito e não, né? Foram mais de 350 anos de escravidão, fomos assim, acabou a escravidão, fomos é, jogados à própria sorte, tá? Então acabou, mas aí por isso que muitos negros voltaram para as fazendas, até em troca de trabalho, mão de obra gratuita, mas não é porque queriam, não. É porque estavam precisando do trabalho, tá? Nós tivemos avanços também. Então, fortalecimento de direitos civis, sociais, culturais e políticas, com leis, depois a Constituição, o reconhecimento oficial da cultura afro-brasileira como identidade, né? Então, aceitar que o Brasil é um país negro, né? É um país mestiço, onde a gente vê um pouquinho da negritude em todo o mundo, foi essencial. Criação também de políticas voltada à valorização da cultura negra, a educação antirracista, né? O combate ao racismo institucional, tá? Que vem assim lá de cima e tenta criar raízes persistente e todo mundo fazendo um pouquinho, né? Todo mundo ajudando aí nessa questão de combatendo. Hoje se denuncia mais. Antes a gente tinha medo. Eu conto até como exemplo da minha família, né? Falar de racismo era muito difícil, não se discutia isso, né? E se alguém sofria, era velado, ninguém falava nada. Hoje não, hoje eu já vejo a minha geração, dos meus primos mais novos, dos meus alunos, que não admitem. Então eles vão lá, eles fazem os movimentos, se precisar fazer um boletim de ocorrência, hoje eles vão e fazem. Então a consciência, né, dessa luta. Muitos acham que vê o movimento negro, mas ainda tem racismo. Sim, tá? Mas a gente conseguiu fazer com que esses jovens conseguem enxergar o que a gente não conseguiu enxergar muito, que a gente tem que denunciar, né? Não ficar mais quieto. Temos leis que nos protegem, temos educação que nos protege, né? Então é fundamental que esse jovem negro agora do século XXI luta, ele fala, ele não aceita mesmo, ele questiona, né? E ele vai em frente, tá aí, ou seja, é o movimento negro de qualquer parte do nosso Brasil, ele deu resultado, está dando resultado. Se fala mais, é porque antes que era escondido, então hoje agora está às claras. A gente tem um celular, né? Que às vezes eu falo que tem os pontos negativos, tem os pontos positivos, mas quando algum ato de racismo acontece, sempre tem alguém filmando, consegue já ter um arquivo, né, um documento provando que houve um racismo, por exemplo, e as pessoas estão se denunciando, estão se fazendo, tá? Então a importância dessa luta essa construção de uma sociedade justa, plural, igualitária, equitária, tá? Onde todos possam viver em harmonia, em simplicidade, em igualdade de respeito, tá?
Panorâmica jurídica da Constituição de 1988, a Lei 10.679. O que significa, então? Então, como eu disse lá no começo, né? A Constituição de 88 foi o marco fundamental dos direitos civis e culturais no Brasil, onde o artigo 215, ele fala o quê? Que determina que o Estado deve promover e valorizar as manifestações culturais, inclusive as de origem africana. Garante o direito à educação e à cultura para todos os cidadãos. Ou seja, temos um artigo numa Constituição onde vai falar que tem que ter respeito a todos. Tá? O desafio após essa Constituição é que eu falo, que é a implementação das ações concretas. Tá? Estava lá na lei de 1988, na Constituição Federal, está lá, mas como fazer com que isso seja cumprido? Né? Então, foi se criado ao longo dos anos, a gente sabe que no Brasil tudo é um pouco mais lento, mas em 2003 foi a aprovação da Lei 10.639, onde representou todo esse avanço da promoção cultural afro-brasileira. Alterou um pouquinho a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, porque dentro da LDB falava da cultura, né, que nós tínhamos uma cultura afro no nosso Brasil devido ao contexto histórico. Mas aí ela tornou-se obrigatoriedade a se ensinar dentro das escolas. Né? Então, assim, e não é só no campo da área de história, não, ou da geografia. É falar da história do negro em toda a área. É na literatura, é na matemática, é na arte, é também, lógico, no esporte, então é na ciência. Então, quando a gente fala em implementação da cultura afro-brasileira e africana no ensino de história, mas ela aborda também todas as disciplinas, desde a escola do ensino fundamental até no ensino médio, tá? Então, a história da África, mesmo hoje se encontra livros falando da história da África, qual a importância dela na formação brasileira, qual o papel do negro na sua formação social, coisa que nós não tínhamos há 20, 30 anos atrás. Então, a lei, somente a Lei 10.639, ela foi um marco inicial para a gente estar entendendo, né, e o que está acontecendo dessas mudanças sociais, políticas e civis, referente à história da cultura afro no Brasil. Avanços legais na valorização da cultura afro-brasileira, tá? Então, como eu já disse, garantia dos nossos direitos, tá? Manutenção do que está na Constituição, que é o desafio que nós temos aí, que é de estar tentando avançar nessas ações, tá? A gente sabe quanto isso é difícil. E qual é o objetivo principal que nós temos, então, da Lei 10.639, tá? Que é promover uma educação que valorize a diversidade cultural, contribuir para a formação de cidadãos conscientes de suas raízes africanas e afro-brasileiras, tá? Inclusão de conteúdos específicos no currículo, tá? Então, ou seja, como eu disse, não é só na escola. A formação afro pode estar em qualquer lugar. É no centro comunitário, no movimento negro, então nem se fale, é numa reunião com a família, é uma reunião com os amigos, seja lá onde tiver reunião de grupos, onde está tendo uma educação, ela pode ser discutida. Ela pode ter a formando o cidadão, como a história dos povos africanos e afro-brasileiros, as religiões de matriz africana, como candomblé e umbanda, manifestações culturais, como danças, festas, músicas, tradições. Nós que somos interior, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo, então quando tem as festas dos interiores de qualquer cidade do nosso país, você vê ali a manifestação cultural com elementos português, com elementos indígenas e com elementos africanos. Somente em festas religiosas católicas, né? Onde a tradição, onde contar a passagem da Bíblia, onde contar também a história de um santo, né? Procissões, espetáculos religiosos, tem aí a presença dessas três, principalmente a de matriz africana, tá? História da escravidão, os impactos sociais e culturais, então a gente tem que estar sempre tendo esse contexto. Movimentos de resistência e luta, tem que estar abordando que esse movimento negro ainda persiste em toda a sociedade, e aí falar também a questão da contribuição do negro na formação econômica, política e social
e cultural do Brasil. Quando você vai falar com um aluno, mas tem contribuição do negro na política? Tem, a gente pega os políticos que estão aí no nosso pouco da negro, como a gente tem a Benedita, temos também na questão cultural, na questão da arte, do cinema, da música, na questão econômica também, porque querendo ou não, se ainda nós temos um grupo de negros que ainda estão morando na periferia, mas na periferia onde se move o setor econômico, onde muitos negros ainda são empreendedores nos bairros dos quais eles estão, também é uma formação econômica, tá? Então a gente tem que estar sempre explicando isso para que todos entendam que todo mundo tem a sua contribuição na formação cultural do Brasil e o negro não vai ser diferente. Então, qual é o princípio principal dessa lei? Promover uma educação que valorize a diversidade cultural brasileira, contribuir para a formação de cidadãos conscientes de suas raízes africanas e afro-brasileiras. Gente, tá? Então, a Lei 10.639, ela é isso. Quando a gente vai estudar todo esse contexto da história do Brasil, quando a gente ouve a história do negro no Brasil, até onde nós estamos hoje, para se criar essa lei, muitos sofreram, muitos morreram, e muitos ainda continuam lutando como nós, como resistência. E não vamos parar, porque ainda temos muito que melhorar. Muito. Mas só de saber que no último censo do IBGE, onde a população se declarou afrodescendente, isso mostra que as políticas públicas e sociais e as ações afirmativas estão funcionando. Pode seguir para alguns a passos lentos, para mim isso não é a passos lentos. Isso significa sim que está funcionando e que está dando certo. Inclusão de conteúdos específicos no currículo, tá? Uma revisão para vocês aí. Então, a história toda tem que estar essa implantação desses currículos. E nós vimos alguma imagem aí do MN1, que é o Movimento Negro Unificado, tá? Então, Vidas Negras Importas, os criadores, essa luta que nós temos aí diária, tá? Infelizmente ainda quem morre na mão da polícia são a população, o jovem negro, né? Quem ainda chora pelo seu filho é a mulher preta, tá? Quem ainda, a maioria dos que são abordados ainda são a população negra, mas a gente vai continuar lutando sempre, resistência sempre, até o final, tá? Então, como atividade aí, tá bom? Uma resenha, pode ser no Word mesmo, tá? Então, após o estudo, elabora uma resenha de no mínimo 20 linhas sobre os impactos da cultura negra na nossa sociedade e de que forma ela contribui para a formação do povo brasileiro. Vocês podem ler o texto lá no Instituto Educacional Antônio@gmail.com. Então, data limite dia 15. Tenta não atrasar as entregas das resenhas, porque as resenhas vão contar com a participação de vocês para estar como concluindo o módulo, né, e tá tendo direito ao certificado. Então, o que vocês entenderam sobre isso, na sua opinião? Vou enviar também um texto bem básico, tá? Para vocês, tá entendendo, estudando, aprofundando. Tem a bibliografia básica também, tá? Que eu vou deixar aqui. Então, Brasil, a Lei 10.139. Nina Limo Gomes, Educação, Identidade e Afrodescendência. Cambengelino Muganga, Por que ensinar a história da África? E Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, que é a Lei 10.639, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira na Educação. Esses livros, esses artigos são os principais do nosso estudo, tá? Mas vocês podem se basear em outros também. Quem tiver indicação de outros livros também pode me passar, tá? Mas como base do nosso curso, são esses daqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, tá? Eu acho que para início, agora, para entender o porquê da Lei 10.000, acho que eu expliquei um pouco de forma resumida, mas sempre tem em mente, vários movimentos sociais foram responsáveis até chegar à Lei 10.639. Vamos ter um marco inicial, sim, com a Constituição de 1988, com as mudanças da Lei de Diretrizes e Bases, mas vai ser com essa lei, tá? Que a gente tem aí, acho que é uma das maiores vitórias da obrigatoriedade do ensino da história da Afro no nosso Brasil, tá bom?
Obrigada, uma boa semana, bons estudos e qualquer dúvida é só me chamar, tá certo? Beijos, gente. Tchau, tchau.